Bom dia a todos e a todos. Me desculpem ficar sentado, mas a idade começou a bater. São mais de 20 voos por mês, 20 dias fora de casa, viajando. Então, como vocês sabem, avião é uma coisa muito confortável, né? Bem, aquelas cadeirinhas apertadas, e terminou que eu dormi muito tempo assim e fiquei com esse lado meio comprometido. Mas queria dizer da minha alegria de estar aqui, né, mais uma vez no Rio. Já vim bem umas 15 vezes esse ano, mas nem sempre dá tempo de fazer uma palestra no centro, porque são palestras profissionais, às vezes indo de uma cidade para outra, e eu passo muito rápido. Mas aí, como eu estou vindo com mais frequência e estou na Bienal esse final de semana, a gente aproveitou para ter essa alegria de estar aqui com vocês hoje, né? Amanhã lá no Frei Luiz. E hoje a gente vai falar de um tema bem facinho de fazer, uma coisa simples, que todo mundo consegue, que é perdoar. A gente vai falar só para estudar a respeito, porque a gente já consegue fazer isso. É só um estudo histórico, porque antigamente as pessoas não perdoavam, entendeu? E a gente vai falar sobre como no passado as pessoas que não perdoavam viviam a vida delas. Obviamente, a gente percebe que na vida comum da gente, no cotidiano, que é o que realmente nos angustia, são as coisas mais simples. Se você conversar com qualquer pessoa, ela não vai estar muito preocupada, como a gente imagina, quem vai ser o próximo presidente do Brasil, embora também isso seja preocupante, né? Elas estão preocupadas sobre como pagar as contas, como viver bem numa família, como perdoar, como aprender a se amar, como evoluir espiritualmente, como se ter um sentimento de dever cumprido, como viver a vida comum. Nós todos, não importa quem sejamos, o que façamos, é na vida familiar e cotidiana que acontece o grande processo de transformação da gente. Não é sendo um chefe de Estado, uma celebridade, um artista, um presidente, um expositor, um padre, não importa. Tudo isso são títulos provisórios. O que realmente conta é o cotidiano, é a vida comum da gente na nossa família, né? E que reverbera para a escola, para o trabalho e para a sociedade como um todo. Nós sabemos que a convivência com as pessoas é algo bem difícil. Você vê que Congresso Espírita dura 3 dias. Não sei se vocês já perceberam. Porque assim, no primeiro dia a gente dá bom dia, a gente cede a fila para o outro na hora da refeição. No segundo já cede com a cara feia. No terceiro já tem gente pegando seu desodorante no quarto. Então, se você aumentar muito o convívio, as pessoas começam a revelar, né, o que todos nós temos, mas todos mesmo, as arestas do convívio. As dificuldades que as pessoas têm. E isso faz com que muitas vezes nós nos sintamos assim um pouco magoados com a situação, com o conosco e com as pessoas, de um modo geral. Isso vai gerando um sentimento de irritabilidade ao longo da vida. E é por isso mesmo que eu tenho certeza que quando Jesus falou dos 70 vezes 7, ele se referia à vida em família. Porque nós somos que mais nos machucamos. E tem muita gente que diz assim, mas como é que pode? Essa pessoa teria que me amar. E aí a gente percebe que há uma romantização do conceito de amor no nível evolutivo que a gente está. Porque quem mais consegue nos atingir profundamente é quem está perto. É porque sabe exatamente onde, sabe parente, e a gente sabe exatamente onde fazer pá, né? Para deixar a pessoa exasperada. A gente fica só guardando aquela historinha que a pessoa contou para a gente como um trunfo, para no dia de uma discussão a gente, mas você não sei o que, não sei o que, não sei o que, e passa na cara aquela coisa toda. Isso é a vida de família. As pessoas não são como em propaganda de margarina, que todo mundo amanhece bem disposto para trabalhar na segunda, feliz da vida, né? Não é essa a realidade das pessoas. Nós temos na família o reencontro de almas com vários níveis de relacionamentos anteriores. Então nós temos pessoas que nós temos um alto grau de afinidade e a gente sente um amor muito imediato, o que também acontece com amigos, que são a família espiritual, que a gente encontra e que é um reencontro de almas e que às vezes a gente conhece num dia e tem um sentimento de que conhece de fato há muito tempo, desenvolve um profundo afeto, enquanto que tem parente que a gente fica só Jesus na causa. Né? A gente se pergunta, que danado foi que eu fiz, criatura, para tu nascer na minha família? Eu vou pedir explicações no plano espiritual. A primeira coisa que eu vou chegar lá e fazer assim, olha, depois vocês cobram minha conta, mas por enquanto, por que essa criatura nasceu na minha família? Por que foi meu pai? Por que foi minha mãe? Por que foi meu irmão? Enfim. E esse questionamento é um questionamento que no fundo não tem sentido, porque a gente sabe que as pessoas que estão na nossa família são as pessoas que nós necessitamos desenvolver com elas relações afetivas. Então nós temos as que nós vamos ampliar a nossa capacidade de amar
E nós temos as pessoas que nós vamos ter que aprender a amar. Porque tem as pessoas que são fáceis, né? E tem as pessoas que são difíceis. E Jesus, ele vai e faz uma provocação. Jesus gostava de provocar. Ele era bem... Olha, se você fizer o bem ou perdoar as pessoas que você gosta, qual é o mistério disso? Qual é a vantagem disso? Ele até diz assim, os fariseus, os publicanos faziam as mesmas coisas. Seria mais ou menos como se diz assim, olha, se você só perdoa e você só gosta de quem é bom para você, no que você se torna especial? Qualquer pessoa que ainda tenha voltado ao mal no plano físico ainda, por exemplo, pessoas que matam, pessoas que destroem, pessoas que provocam guerras, elas amam os filhos delas. Não é verdade? As mães amam os filhos que estão presos e que mataram pessoas para roubar um tênis. Se você for amanhã em qualquer presídio no país, só quem está na fila, a maior parte é mãe. Então, o que é que tem de especial nisso? Você tem que perdoar as pessoas difíceis. Uma vez, comumente na relação da família, você tem uma dificuldade com o pai ou com a mãe. É uma coisa que acontece muito comumente. E eu lembro que uma paciente chegou para mim e disse assim, eu queria entender porque Deus levou exatamente minha mãe, que eu amava, e deixou meu pai, que eu odeio. Eu disse, exatamente para isso. Porque faltava amar ele. Essa é a questão. Falta amar exatamente ele. Então, é essa pessoa que tem que ficar para você aprender a amar. Então, no cotidiano, a gente se machuca, a gente se irrita, né? E hoje, a gente, na tentativa de ter uma família diferente do que a gente teve no passado, a gente hoje criou um outro problema. Por exemplo, no passado, nós vivíamos com muito mais pobreza e mais dificuldade. Não é verdade? Né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter passado uns perrengues grandes na vida. Aqui vocês já devem ter usado roupa dos outros bastante, né? Já devem ter colocado um preguinho na Havaiana quando torou para continuar usando. Não é assim que faz? E aí a gente também recebia roupa dos primos ricos, não era assim, né, ano passado? E a gente descobre uma lei engraçada na pobreza, que o pobre ele não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre. Ela lhe escolhe, ela lhe seleciona. Você vai usando aquilo ali, enquanto não virar um mulambo, alguém está usando aquele negócio, né? Então, isso faz com que a gente pense assim, poxa, eu tinha uma família que só tinha um banheiro na casa e tinha 7 irmãos. Você imagina, né? Eu estou dando um exemplo, não é o meu caso. Meu caso era uma família menor, mas de qualquer modo, aí todo mundo sai de manhã e fica um que demora. E você fica, bora, tem que trabalhar também. Ou então só tinha uma TV, né? E na minha geração tinha uma TV que as pessoas faziam uma coisa. Eu não sei se tinha aqui no Rio de Janeiro, mas eu acho que também tinha. Eu não sei o que dava nas pessoas a ideia de que botar uma tela verde na TV tornava ela colorida. Vocês tiveram esse negócio aqui? Não era, botava uma coisa assim e ficava tudo verde, não ficava colorido. Era melhor preto e branco, você já estava acostumado, mas enfim. E aí você tinha, sabe, queria ver uma coisa, mas seu pai queria ver uma coisa. E você viu o quê? O que seu pai queria. E ficava muito irritado com isso. E ficava pensando assim, não, um dia eu caso, eu tenho minha casa, eu vou ver o canal que eu quiser. Porque você achava que todo esse contexto de só ter um banheiro, de ter que dormir 3, 4 irmãos nas beliches, né? Do lado de cima ficar mexendo de noite, balançando a beliche, toda aquela dificuldade, irritava no cotidiano. Um dia eu vou ter uma casa com 3 banheiros. Né? Aí você botou na cabeça que isso era o problema. E ficou pensando nessas coisas, dando a elas uma dimensão que elas não tinham. E de repente você hoje em dia tem uma casa que tem vários cômodos, tem vários banheiros, tem uma TV em cada quarto e estamos solitários. Estamos sozinhos em casa, cada um no seu smartphone, no seu tablet, nos ignorando mutuamente. E se no passado a gente tinha mágoa da convivência, hoje a gente está tendo mágoa da ausência. Então vamos escolher, porque Jesus fica lá, sim, você quer o quê? Você estava reclamando porque só tinha um banheiro. Agora você tem 3. Você estava reclamando porque só tinha uma TV, agora você tem 4. E está reclamando agora porque tem 4. Entende que o problema não é o que acontece, é como nós reagimos. E aí você tem o primeiro entendimento sobre como desenvolver o processo do perdão. A mágoa não tem a ver com o que fazem comigo. Não é a grande questão da mágoa, não é o que fazem comigo, é a minha reação sobre o que fazem comigo. Você pode observar numa família clássica, por exemplo, que um pai
mais difícil de convivência, alcoólatra, com aquelas cenas, às vezes, de agressão na mãe, que era comum no passado. E aí você tem 5 filhos que vivenciam essa experiência. E um fica com ódio do pai, aí deixa de estudar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? O outro começa a beber igual o pai. E os outros 3 amam o pai, entendem que ele bebia, mas que ele não era só aquilo, tinha um lado bom também, ele trazia a feira, ele pagava a escola, enfim. E fica grato a esse pai, e essas pessoas funcionam e 2 não funcionam. O contexto é o mesmo, percebe? É um contexto igual para os 5, mas a reação dos 5 ao contexto é única, porque somos espíritos únicos. Se eu fizer uma leitura mais madura dos acontecimentos, eu vou conseguir me magoar menos. Eu vou nem precisar pedir perdão porque eu não me machuco. Porque o ideal é quando você, antecipando o cenário, percebendo assim, eu vou relevar. A gente tem que... Eu lembro que eu me irritava muito no trânsito de pessoas que ficam no meio da faixa, não fica nem de um lado nem do outro. Ou então que vai passando assim, fazendo zigue-zague. E um dia eu estava dirigindo e o cara, idiota, como é que eu falar um negócio desse, amigo meu? E se ele tiver com disenteria? Isso é mesmo, eu nunca pensei nisso, cara. Eu nunca pensei que ele podia estar com disenteria, né? Então agora quando eu estou no trânsito, uma pessoa cortando isso, vai lá, quer papel. Porque a gente brincar com a vida torna ela mais leve. Deixa a gente ficar mais suave. A gente começa a perceber, poxa, eu vou ficar cobrando o quê? Conta de quem? Quem sou eu para cobrar conta? Eu tenho tanta conta também, eu preciso tanto, sabe, de perdão. E se eu sou um ser imperfeito, criado por um ser perfeito, e que me ama na minha imperfeição, só me cabe uma coisa, que é aceitar a imperfeição de quem vive comigo. Porque Deus é perfeito e me ama. Aliás, é uma coisa meio angustiante. Às vezes, não é angustiante a palavra, é incompreensível. Como Deus pode amar a gente? Não tem hora que a gente faz assim, né? Mas como é que Deus me ama? Porque Ele não está vendo a gente no que a gente está sendo. Ele vê o que a gente vai ser. Ele vê um fruto que está desabrochando. Ele vê uma árvore que está crescendo. Ele vê raízes que estão se solidificando e uma grande copa que faz sombra sobre a vida dos outros, no sentido de trazer aconchego e acolhimento. Por enquanto, uma semente, mas ele vê o processo. Assim como a gente, quando vê um bebezinho que não consegue se alimentar só, não consegue andar, a gente fica encantado porque a gente sabe o que vai se tornar. Porque a gente sabe que é um processo todo que vai se desenvolver. Então, de forma que eu olho o contexto todo e preciso desenvolver em mim uma habilidade de aceitar a vida como ela é e as pessoas como elas são. Claro, isso é muito fácil de ser dito. É fácil chegar aqui e falar isso. Difícil é fazer isso. Mas quando a gente consegue fazer isso, o evento é libertador. Porque o que acontece é o seguinte: primeiro, nós temos alguns enganos. A gente confunde o erro com a pessoa que errou. E vida de família, vida de casamento, é um filme. Por que eu digo que é um filme? Eu tenho que ver a trajetória completa do relacionamento com a pessoa e não a fotografia do momento da mágoa. Porque quando eu vejo a fotografia do momento da mágoa, eu fico olhando para ela e fico assim, me humilhou, me maltratou, e fico mostrando para todo mundo. E o filme continua acontecendo, o relacionamento. A pessoa depois me maltratou, a pessoa, sabe? E eu fico só com a foto ali mostrando para as pessoas. E aí vem o problema. Eu vou desenvolver um sentimento que a gente chama de ressentimento. E é uma palavra que ela por si só é bem autoexplicativa, né? Ressentimento é sentir de novo. Sentir de novo. Vocês viram a notícia hoje de manhã aqui no Rio? No rádio, na CBN. Então, eu estava vindo para cá e liguei o rádio e estava passando a história de uma senhora que foi dormir. E o bebezinho estava no quarto e ela percebeu que alguém tinha mexido na porta. E ela sai desesperadamente para entrar no quarto do bebê e quando chega lá, pá! Pronto. Ou seja, ela teve um medo. Tiveram medo? Não aconteceu essa história, eu inventei. O bebê está bem, ele não existe. Por que eu fiz isso? Porque eu contei uma história para vocês irem acompanhando e ter o desfecho. Porque a mente não diferencia ficção de realidade. Então, toda vez que eu lembro do que aconteceu no passado e pego a fotografia do que a pessoa me fez,
eu revivo tudo. E tem gente que gosta. Bota uma música de roedeira. Estou indo embora. Aí bota a música lá de roedeira. Aí, peste me deixou, me enganou. 6 anos de namoro, noivado. E montou um chifre. Tá aí, ó. Ainda tá com o Instagram com a outra na Disney. Nunca me levou para ver o Mickey. Aí o ódio consome você. E você cria todo um ritual. Você bota a música de roedeira, vai para uma varanda ver o pôr do sol, aquele momento que é bonito, mas quando você está triste, é triste. Que não é assim a vida, né? Se você estiver triste, o pôr do sol é a coisa mais deprimente do mundo. Se você estiver feliz, você agradece a Deus pela paisagem do pôr do sol. Você fica lá vendo a foto no Instagram. E se você pudesse, você fazia igual a voodoo, botava um negócio assim, para ver se a pessoa sentia lá do outro lado. Só que a gente manda emanações, vibrações para outra pessoa sentir mesmo. Não precisa dar agulhinha não, é nosso pensamento. Faz tum, tum na pessoa lá do outro lado. E aí o que Jesus vai dizer para a gente? Ó, é muito natural, no momento exato de uma agressão, de uma humilhação, de uma palavra dura, a gente se sentir muito irritado. Muito natural. Ele até diz assim, irei-vos, mas não pequeis. Não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou está dizendo o seguinte, ó, é natural. No primeiro momento, a pessoa fez uma coisa muito chata com você, é muito natural que você se irrite. Às vezes até que você queira pular no pescoço. É humano. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. É exatamente pensar assim, não deixe que esse dia ruim se perpetue em outros dias. Fotografando esse dia e passando o resto da vida vendo a foto, sem permitir que o filme continue. E aí eu gosto de contar uma história que hoje em dia com o YouTube é assim, você vai falar, todo mundo já escutou tudo, mas para quem não escutou, só para reforçar, que é a história da caixinha do vômito. Né? Então você tem uma caixinha do vômito, vou te explicar. Você tem uma tia, certo? Que mora em Niterói. Aí você foi visitar sua tia. No final, sua tia deu um doce. Bem gostoso, sabe? De quê? Tu gosta de batata? É? Banana, adoro. Doce de banana, pronto. Um doce de banana. E ela lhe deu naquelas caixinhas de sorvete. Mas você é espírita e você devolve. Porque tem gente que não devolve nem em caixa de sorvete. Quanto mais tapaué. Tapaué não devolve mesmo. Não empresta tapaué. E aparente não deve, esse parente devolve de jeito nenhum. Então ela lhe dá uma caixinha de sorvete. Mas você, voltando para Niterói, você vai levar a caixinha de sorvete da sua tia, porque você é uma pessoa, né, que entende que aquilo não lhe pertence. Só que no meio do caminho você pegou um ônibus e uma pessoa estava passando mal e vomitou em você. Porque você estava do lado dela. Diante de um evento que você não pode fazer nada, porque pode acontecer com qualquer pessoa, 1% do que acontece com a gente pode acontecer com qualquer pessoa, você só tem uma alternativa para diminuir o estrago. Você abre a caixinha da titia e puxa a parte sólida. Como um rodo, você vai puxando os pedaços de macarrão. Vão sentindo o clima. Tá? Aquela carninha que ainda não foi digerida. Feijãozinho preto do domingo, né? Você fecha, chega na casa da sua tia e conta a história e mostra para ela e abre a caixa. E sua tia, sabiamente, diz, fique para você, minha filha, com a caixinha. Eu não quero mais ela, né? Você fecha a caixinha, volta para casa com vômito lá dentro e conta para seu marido ou para sua família e mostra e abre a caixinha. Como estará o cheiro? Aí tem um evangelho no lar, você agradece a Deus pela semana, abençoa aquela miserável que vomitou em mim, abre a caixinha. E no final do ano, em Copacabana, fogos, você fazendo aquela reflexão sobre 2017, com suas promessas para 2018 que você nunca cumpriu desde 2016, resquenta a ficha e coloca tudo para o ano que vem. E teve aquela louca que vomitou em mim quando eu fui para Niterói. Aí abre a caixinha para sentir novamente o cheiro do vômito. Como vai estar o vômito? E 10 anos depois, se você abrir a caixinha? Não é uma história absurda, né? Isso é mágoa. É exatamente isso. Alguém vomita emocionalmente na gente num dia. A gente guarda numa caixa. E de vez em quando abre. É exatamente isso que é a mágoa. A mágoa é uma coisa que acontece no passado e que, se eu guardar, ela inviabiliza o meu presente e destrói
o meu futuro. É uma coisa que aconteceu num tempo e num nível de maturidade que a pessoa fez comigo, ou eu fiz com ela, que se eu tivesse me permitido continuar o relacionamento, as coisas teriam sido diferentes, porque as pessoas amadurecem. Tá, tem gente que vai morrer ruim, a gente sabe disso, né? É por isso que Deus criou a reencarnação, para a gente melhorar. A gente vai morrer egoísta. É por isso que quando eu terminar, eu vou falar sobre o que não é perdoar, certo? Então esse processo todo vai me permitir pensar o seguinte: quantas caixinhas eu tenho no meu arquivo de mágoa? Está na hora de começar a abrir e lavar. Jogar fora. Aqui tem gente que vai ouvir essa música e vai lembrar. E não cante porque denuncia a idade. Hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Não é? Vanusa cantava. Vanusa do hino nacional, que cantou. É porque tem uma geração que só conheceu Vanusa do hino nacional. Estou falando da Vanusa quando ela não tinha tomado Lexotan para cantar o hino nacional. Então, o que a gente tem? Uma música que fala sobre isso. Um dia caiu a ficha. Eu entendi que eu preciso mudar, eu preciso jogar fora todo esse peso que eu guardo e que não tem mais sentido porque o evento ficou muito no passado. Eu não posso estar pegando essas coisas e levando e arrastando a minha vida com isso, porque é como se eu estivesse andando com um monte de pedras e meu passo fica lento. Mas por que tem gente que não consegue perdoar? Por vários motivos. Tem gente que não perdoa porque simplesmente é confortável. Parece estranho dizer isso, né? Como não perdoar pode ser algo confortável? É o seguinte, por exemplo, se eu tenho alguém a quem acusar, e eu me acostumei a acusar essa pessoa quando minha vida está dando errado, é sempre mais cômodo para mim, no momento que eu estou reclamando do que eu não conquistei, dizer, mas a culpa é de fulano. E se eu perdoar, eu perco o meu bode expiatório. A pessoa que eu sempre acuso quando estou infeliz. A culpa é sua de eu estar aqui. A culpa é sua do que eu não conquistei. A culpa é sua de ser uma pessoa infeliz. A culpa é sua porque eu casei com uma peste para fugir de você. Porque geralmente quando a gente tenta fugir dos pais, a gente casa com alguém pior que eles. Pode ver. Porque a gente tem que aprender com o relacionamento. Então se você se recusa a aprender no grupo 1, você vai para o grupo 2. Se você não encontrar esse pai, por exemplo, que você não quer perdoar, no marido, que já é uma bênção, né? Você vai encontrar no chefe. Você vai encontrar em alguém no centro espírita, que vai repetir aquele padrão de personalidade, que dizendo para você o seguinte: você precisa aprender a conviver com uma pessoa assim. Primeiro foi seu pai, você se recusou, foi o marido, foi a pessoa no centro espírita, foi alguém na escola, foi alguém no trabalho, uma pessoa no condomínio, vai aparecer ele de novo na sua frente. Até a gente conseguir perdoar. E aí a gente começa a perceber o seguinte: muita gente não faz isso, porque cria, novamente, como eu estava falando no início, uma ilusão sobre o que é ser um pai e ser uma mãe. São pessoas comuns, que com suas dificuldades, com suas angústias, com o que receberam, nos deram o que podiam dar. Tem uma música também que denuncia a idade das pessoas, né? Que diz assim: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Percebe? Por que a gente faz a mesma coisa? Para a gente deixar de julgá-los. Eu faço a mesma coisa e faço, olha, tudo o que eu reclamei do meu pai, da minha mãe, estou eu aqui fazendo. E eu quero que meus filhos me compreendam, então por que eu não posso compreendê-los? Para a geração que não conhece essa música, eu vou fazer uma edição mais nova da música. Você diz que seus pais não lhe entendem, mas é você que não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo, porque são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Não é isso? Renato Russo, de forma muito bem poética e inteligente, ele resumiu o conceito da psicanálise todinha. De que você vivencia uma experiência e por uma relação especular você tem dali as bases para criar sua personalidade, embora você seja um espírito único, você é influenciado por esse meio familiar, você desenvolve isso e você vai viver. E você vai reproduzir esse padrão, porque faz parte de você. E
primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu preciso reintegrar-me a esse conjunto da família para poder pacificar meu coração e seguir a minha vida. Mas é muito comum as pessoas chegarem dizendo assim: ah, minha mãe não me deu atenção. Lembro que uma pessoa chegou para mim: minha mãe nunca me deu atenção. Nunca olhou para mim com carinho, com afeto, nunca me botou no colo. Aí eu pergunto geralmente assim: e quantos irmãos você tem? Eu tinha 14. Era uma creche, não era uma casa. Vamos combinar aqui, ó. Se você tivesse com febre, quando sua mãe tentasse botar a mão no seu pescoço para ver a temperatura, um outro caía. O outro gritava. O outro estava escorregando no quintal. Ou seja, ela vivia cuidando de uma creche. E você está cobrando assim: ô meu amor, como é que você está? Me conta como foi seu dia no colégio. Isso é padrão de família de hoje, pequenininha, de 1, 2 filhos, que a gente chega lá e conversa, senta, investiga, acolhe. No passado, não. Meio como batata a gente foi criado, né, no passado. E as pessoas ficam sempre cobrando de homens e mulheres que muitas vezes nos deram o que eles não tiveram. Observe que na maior parte das vezes, nossos pais nos proporcionam o que eles nunca tiveram. E às vezes a gente fica dizendo que foi duro, foi absurdo. Mas tem uma música também que diz de Djavan: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe o que é pedir carinho de um pai que nunca teve carinho do pai dele? Nem por isso deixou de cumprir o papel que ele pôde cumprir. E tem casos mais graves, claro. Tem casos, por exemplo, que esse pai abusou sexualmente de você, ou um tio, ou um irmão. Tem casos muito, pesados na vida em família. Mas a grande questão é: até quando eu vou deixar que isso me atinja? Até quando eu vou deixar, por exemplo, que um abuso sexual na minha infância destrua meu presente e o meu futuro? Porque eu já não sou mais vítima daquela pessoa. E é uma escolha minha ficar com as consequências psicológicas do evento. A dor do momento, depois que eu deixo de ser vítima, vai passar. Se eu vou ficar com a tapaué cheia de vômito do evento, é uma escolha que eu faço. É sobre esse segundo momento que Jesus fala sobre perdão. Na hora da dor, dói. É natural ficar irritado. Guardar a dor para sempre, não. E o que é que vai acontecer se eu guardar a dor para sempre? Deus vai me punir? Deus é punitivo? Ele está lá, coisa feia, está com raiva, vai pagar. Não. Existem leis. Como a gente viu aqui na questão que foi lida do Livro dos Espíritos, eles sempre colocam isso, e também na mensagem inicial, a lei de causa e efeito. Existem leis. Então, o que acontece? Se houve algum evento antes dessa vida em que eu provoquei algo e eu não pude me retificar, eu passo pela experiência para entender a dor que eu provoquei. Não quer dizer que quando eu estou passando pela dor, eu ache massa, não. Eu faço: legal, Jesus, obrigado. A gente não está nesse nível ainda. A gente reclama quando está doendo. Só que, para que a gente possa entender essa lógica, é preciso entender essa dimensão das múltiplas existências. Como é que um pai que tinha que cuidar abusa sexualmente? Quando é que um pai que tem que cuidar joga de janela abaixo? Como é que alguém contraria a lei natural do cuidador? Aí você fica assim: por que isso aconteceu comigo? Por isso que quando a gente chega lá no plano espiritual, a primeira coisa que a gente faz é ir para a sala das lembranças. Para a gente fazer um flashback do que aconteceu, uma vida anterior a essa, para entender exatamente os pontos que estão aparentemente desencaixados na trajetória da minha família, dos meus relacionamentos. Por isso eu observar esse sistema e entender que eu preciso aprender com cada uma das pessoas. Os pais, eles amam, mas amam como humanos, não como Deus. E amam com falhas, mas sempre nos ensinam. E nos ensinam sempre. Inclusive o que a gente não deve ser. Eles são capazes de cair num buraco para mostrar a gente por onde não passar. A maior parte deles andaram em estradas de pedra e de terra, asfaltaram o caminho para a gente passar depois. E reclamamos quando tem um buraco no caminho. As dificuldades imensas.
Meu pai batia na minha mãe, meu pai traía minha mãe. E aí eu gosto mais da minha mãe por isso. Mas você é metade deste homem, metade esta mulher. Seu código genético é a metade de cada um deles. Ao odiar um deles, metade de você está sendo odiado. E você começa a perceber o quanto a vida das pessoas magoadas são travadas. Porque o que elas fazem? Como elas são magoadas com um personagem de personalidade X, e ela vai encontrar várias pessoas assim, toda vez que ela reencontrar com um personagem X noutra pessoa, magoa com aquela outra. Aí ela faz o pai, o colega de trabalho, de universidade, de escola, do centro espírita, do cunhado daquela outra família que aquela pessoa vai entrar no casamento. Porque ela pega aquele personagem que ela não aprendeu a conviver com ele, e como vai encontrar em várias pessoas, vai reproduzir o ressentimento. E é comum você dizer assim, poxa, eu gosto tanto de João. E vocês, não, João é horrível. João não presta. Então, para mim, João é legal, para você não é legal. Provavelmente porque para você, você encontrou em João o lado mais negativo de quem você não perdoou. E você vai reproduzindo esse personagem. E como para mim não tem esses aspectos, eu vejo o lado mais luminoso da pessoa. E nós temos os dois. Todos nós temos os dois lados. Todos nós temos um jogo de luz e sombras que nós temos que lidar o tempo inteiro para se desenvolver. Então você olha esse contexto e pensa, eu preciso me libertar. E aí, uma coisa interessante, é pedir a Deus que lhe ajude no processo. Porque é um processo, perdão. Então você precisa dizer assim, meu pai, eu cansei. Está muito cansativo, está muito doloroso. Eu cansei de essa pessoa ocupar tanto espaço na minha mente, no meu cotidiano. Eu cansei de viver pensando nela. Eu cansei de planejar as mais maquiavélicas das vinganças. De nenhuma novela ser tão criativa quanto eu planejei matar essa pessoa tantas vezes. Eu cansei de torcer para que ela sofresse, para que ela pagasse o que ela fez comigo. Eu cansei de pedir vingança. Eu quero paz. Mas você não diz isso uma vez, nem duas vezes. Você diz isso até você conseguir. Você todo dia fecha a porta do teu quarto, conversa com o teu pai e diz que você cansou. Porque inclusive quando você for conversar com seu pai, que você cansou de querer se vingar, de querer ver a pessoa sofrer, de querer ver ela pagar, para se sentir compensado do mal que ela lhe fez. Quando você entender que é só aí que você liberta-se de todas as coisas e a vida flui, aí você vai entender uma coisa fantástica. É que quando você estiver falando com o seu pai, que é o meu pai, que você cansou de querer vingança, ele vai dizer, agora que você desistiu de matar meu outro filho, a sua vida vai fluir. Agora que você desistiu de se vingar do meu outro filho, a sua vida vai fluir. Agora que você desistiu de ver ele pagar, de sofrer para se sentir feliz, agora sim, se prepare para ser feliz. E é incrível. Quando a gente perdoa, a liberdade inicial que a gente tem do sentimento de perdão, que por si só já é uma coisa grandiosa, ela não se compara a tudo que acontece na vida depois. A vida se abre e flui de um jeito tal que a gente fica, assim, às vezes, assustado com a velocidade dos acontecimentos. É como se todos os dias Deus depositasse na nossa conta corrente espiritual bênçãos luminosas. Mas como a gente está sem a senha, que é perdão, a gente não consegue acessar a conta. São 6 dígitos que a gente não consegue digitar. Então, todo dia vem bênçãos para a minha vida. Todo dia tem um pai amoroso com uma espiritualidade que serve a ele para me ajudar a acontecer no pleno do ser. Mas toda vez que eu tento vivenciar essa experiência, eu não consigo. Eu não consigo sacar na conta. E a vida fica, sabe, difícil. Tem pessoas que conseguem a coisa assim. E eu tenho que fazer um esforço descomunal. Porque eu estou sem a senha de acesso a tudo isso. Foi por isso que quando Jesus sai do Sermão do Monte, né? Bem-aventurados, pobres de espírito, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça.
Depois que ele faz aquela exortação à esperança, as pessoas vão procurar isso. Eu aqui estou deixando uma constituição da esperança e da felicidade, que é as bem-aventuranças. As pessoas imediatamente vão buscar isso. E ele sabia que elas iam buscar onde? No templo de Jerusalém. Bom, então eu vou buscar Deus para que Deus me dê tudo isso. Para que isso aconteça na minha vida. Aí, depois que termina o Sermão da Montanha, uns versículos para frente, muda a perícope. E Jesus fala assim, pensando ele, eu acredito. Isso é eu que acho, não é porque está escrito lá não. Então, não considerem como uma verdade. É só uma análise pessoal do fato. Ele pensou assim, esse pessoal vai sair daqui correndo para o templo. Dizer a Deus, eu quero tudo isso. Aí ele fez sair assim, então faz o seguinte, quando você for orar, se alguém tiver uma contenda contra você, se algum irmão seu estiver irritado, chateado com você, olha, não é nem se você estiver chateado não, viu? É muito pior. É se alguém estiver chateado com você. Quando você for orar, que você levar os suas donativos para o templo, geralmente era algum sacrifício de um animal que era queimado no holocausto, né? Como um sentimento de prece a Deus. Era um comum naquela época, para nós hoje não tem sentido, mas naquela época era uma prática ritualística comum. Então você deixa a sua oferta no altar. Quando você for entregar a sua oferta, se tiver alguém que estiver irritado com você, com mágoa de você, não é nem você com mágoa da pessoa, não. É nível 2 da mágoa, é o outro com raiva de você. Né? Pode deixar a sua oferta que não vai servir. Entende a lógica? Não adianta você orar a Deus magoado. Você deixa a tua oferta no altar. Vai ao encontro desse teu irmão, que é filho do mesmo pai. É como se você chegasse para o seu pai e dissesse assim, papai, eu amo você, mas eu queria que meu irmão morresse. Eu amo você, mas eu queria vê-lo pagar um preço muito alto. Como é que seu pai vai reagir diante disso? Veja a lógica. Então, você vai lá, perdoa teu irmão, pede perdão ao teu irmão. E isso é a senha de 6 dígitos que acessa tudo que pode acontecer na vida. E quando você consegue concretizar esse perdão, a vida começa a fluir numa velocidade assustadora. Porque eu simplesmente desisti de se vingar de um filho, de um pai que também é o meu. E agora sim, ele diz, então tá, agora eu vou te dar tudo que estava depositado desde o dia que você nasceu. E a poupança lá não é como a nossa não, de 0,6% ao mês. Certo? Quando vem com uma velocidade impressionante. Só que, para nos ajudar a entender esse sentimento, eu queria falar aqui sobre alguns mitos que a gente tem sobre o perdão. Que a gente, às vezes, não entende isso, e isso é importante para que a gente entenda que é um processo que tem etapas para a gente alcançar. Então, primeiro, é que eu não posso menosprezar os meus adversários. Pessoas que me fizeram mal, elas podem continuar mal. Elas podem continuar egoístas, podem continuar perseguidoras. Então, eu não posso menosprezar. Mas um conselho de Paulo me ajuda nesse momento. Vê tudo e retém o que é bom. Então, tá, eu sei que essa pessoa ela pode me machucar de novo, mas eu vou reter o que é bom dela. Mas eu preciso saber quem ela é para não ser vítima de novo. Eu não posso ficar... Né? Uma pessoa chegou para mim e disse que tinha sofrido abuso do pai na infância, mas conseguiu perdoar e estava indo viajar. E perguntou se podia deixar a filha com o pai. Eu disse, não. Você não tem garantia de que ele não possa fazer com sua filha o que fez com você. Então, perdoar seu pai é uma coisa, voltar a confiar nele a esse ponto é uma outra coisa. Não tem sentido ainda. Né? Não importa que idade ele tenha, isso é um problema que aí talvez ele não tenha trabalhado. Só que o que eu estou dizendo para a pessoa é, você não vai olhar a pessoa só por causa desse ponto de dor. Você vai ver o contexto inteiro. Então, eu preciso não menosprezar quem me faz o mal por vários motivos. Primeiro, para não ser vítima novamente. Depois, porque eu preciso aprender com ela o que eu não devo fazer com os outros. Sentindo em mim, porque certamente eu fiz no passado, eu aprendo finalmente eu não posso fazer isso com ninguém. E finalmente,
eu preciso me preparar para um dia socorrer quem me fez o mal. Porque, como diz Jesus, o escândalo tem de vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Veja, se você tem alguma dor que você tem que se recompor diante da lei, isso vai acontecer, mas ai daquele que faça isso. Porque essa cobrança pertence a Deus. Então, nesse momento, eu preciso entender o que não é perdoar. Primeira coisa que a gente tem que entender é que perdoar não é esquecer o que aconteceu. Se você esqueceu o que aconteceu, eu aconselho procurar um geriatra. Porque você está começando a ter alguma coisa como esclerose, Alzheimer, né? Perda de memória. Então, nós não esquecemos o que aconteceu. Nós ressignificamos o que aconteceu no perdão. Nós damos um novo sentido àquilo. Eu dou uma nova categoria. Eu imagino a cena agora com minha maturidade. Naquela época, eu era imaturo, a pessoa era imatura e foi o que cada um podia dar naquele momento. Então, eu não vou passar o resto da vida culpando uma pessoa porque ela fez comigo uma coisa com 20 anos e hoje ela tem 50. 30 anos de experiência e de maturidade, certamente. Nem eu nem ela faríamos o que nós fizemos aos 20. Então, eu vou dar um novo significado àquela etapa. Eu preciso entender também que perdoar não é aprovar o que o outro fez com você. Quando eu estou te perdoando, eu não estou dizendo que você estava certo, não. Estou dizendo o seguinte, ó, você errou, me machucou, doeu, mas tudo bem. E a gente também tem que ser honesto. Não adianta, eu sou espírita e eu tenho que perdoar, beleza, é verdade. Mas tem muita gente que está odiando dizendo que não está odiando. É pior ainda. É melhor você assumir que está com raiva e com ódio para você perdoar do que você fingir que é evoluído. Vamos brincar de fingir que a gente virou anjo. Que a gente é espírito de luz. A gente é um espírito que busca a luz, é diferente. Se a gente fosse espírito de luz, nenhum de nós aqui estava precisando desses refletores. A gente estava emanando luz. Certo? Então nós somos no mesmo nível evolutivo. Então a gente vai chegar assim, ó. Me dá um tempo. Você me machucou hoje, me dá um tempo. Não venha conversar comigo agora, não. Eu preciso digerir o que você fez comigo. Está doendo, então me dá um tempo. Perdoar não é permitir que a pessoa continue errando, caso que ela faça, provoque o mal a alguém. Às vezes eu posso perdoar você e ter que chamar a polícia. Para que a justiça seja feita. Por exemplo, você é vítima de um racista. Você perdoa e chama a polícia e denuncia, porque aquilo é crime. Para que uma outra pessoa não passe o constrangimento que você passou. Você é um homossexual e você é humilhado por alguém na rua. Você pode perdoar, mas chama a polícia para que uma outra pessoa que tem uma orientação sexual como a sua não passe pelo que você passou. É preciso entender que eu preciso que a pessoa não continue fazendo mal. Eu tenho uma responsabilidade cidadã sobre isso. Então, muitas vezes eu preciso fazer esse processo de... E perdoar não é esperar que o outro reconheça, não, viu? Porque o pior é você se planejou, passou uma vida inteira trabalhando no perdão. Um dia chega e diz, João, eu queria conversar com você. Tá. Olha, eu lhe perdoei. De quê? Aí você volta a odiar. É, porque você passou 15 anos para perdoar um miserável. Um trabalho, e haja passe, haja congresso com o Divaldo, haja 15 anos. Aí quando você chega perto de João, ele diz, eu não fiz nada. Aí você, ai, infeliz. Claro, porque quem lembra mais é a vítima e não o algoz, né? Então, assim, você tem que se preparar para o outro dizer que não fez nada, ou até ele dizer, eu não lhe devo nada, ou então, eu não quero nem conversar com você, porque o perdão é dentro de mim. Porque, inclusive, a pessoa que eu vou perdoar pode não estar mais encarnada. Então, eu não vou ter como bater um papo com ela, a não ser que eu tenha um Skype Celeste. Já lançaram um aplicativo? Acho que breve, com a evolução tecnológica, a gente vai ter com o avanço da transcomunicação instrumental, a gente tem um aplicativozinho, né? Que a gente... Papai, ó, como é que tá aí? Tá no umbral mesmo? Vou lhe tirar daí agora, ó. Vou lhe perdoar. Perdoar não é agir com arrogância com relação a quem te fez mal e dizer, eu estou te perdoando, agora você está na minha mão. Eu te dei o perdão, agora você me deve. Isso não é perdão. É uma coisa que liberta a mim e o outro. E que se o outro não quiser ser libertado, bom, eu quis. E agora eu sigo leve a vida. Eu boto a senha e tudo que tinha para acontecer, acontece. Nesse sentimento,
Tem uma coisa que nos dá a capacidade de entender o que é a vida. Aceitando a vida como ela é, sem questionar Deus. Simplesmente aceitando, nós desenvolvemos um sentimento fundamental para se relacionar com o alto, que é a gratidão. Querem fazer uma experiência do poder da gratidão? Topam? Vocês vão, onde estiverem, nas outras salas, o pessoal que está aqui, quem está na internet nos acompanhando, vocês agora vão levantar durante 3 ou 4 minutos e vão encontrar alguém nesse salão aqui e vão dizer assim: muito obrigado por você existir. Você não sabe a diferença que você faz na minha vida. Vamos lá? Levanta. Encontra a galera. Encontra alguém. Abraça. Perdoa. Junto. Onde tiver. Faz isso mentalmente. Mentalmente com alguém. Oh, meu irmão. Te abençoe. Tranquilo, tranquilo. Aê, muito bom. Cuidado para não rolar um clima, é só para dizer que gosta. Aê. Muito bom. Ok. Vamos terminar juntos agora. Tá tranquilo. Tranquilo, calma, fica tranquilo. Isso é o poder da alegria. Isso é só uma lasquinha do que a gente pode sentir quando perdoa. Isso é só uma pequena experiência do poder da gratidão. Que vocês podem continuar fazendo o seguinte quando chegar em casa hoje. Liga para as pessoas que você ama e diz isso para elas. Mesmo que você se derreta chorando no telefone. Se ainda tiver pai e mãe, faz isso. Porque de vez em quando eles se perguntam: será que eu fui duro demais? Será que eu fui mole demais? Será que eu acertei? Todo pai e toda mãe tem sempre dúvida. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então liga para ele assim, diz assim: ó, vocês são muito massa. Vocês não têm noção de como eu sou feliz por ter sido e por ser filho ou filha de vocês. E se eles não estiverem aqui, diz isso mentalmente que eles vão escutar. Emana gratidão. Emana e sente esse poder. Que isso é o mínimo que vai acontecer na vida quando a gente se liberta dessas caixinhas que não faz mais sentido. E aí, para terminar, eu queria que vocês cantassem uma música comigo, como uma referência que a gente tem que ter nesse sentimento de gratidão. Então, essa música que a gente vai cantar junto agora vai ser como se fosse um presente nosso para essas pessoas que fazem ou fizeram da nossa vida aquilo que nós temos. Para essas pessoas que, mesmo com as falhas, mesmo com as dificuldades, mesmo não tendo tanta atenção ou tanto carinho, mas foram fundamentais e que vieram antes de nós como anjos, antecipando a vida, vindo antes para abrir um pouquinho a estrada para o meu caminhar ser mais leve. Ok? Então pensem nessa música como um sentimento profundo de gratidão a todas essas pessoas que fazem parte da nossa vida, que elas estejam aqui ou não. E a música diz assim, ó, para vocês cantarem comigo. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor
por você. Olha o tamanho. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma. Bora lá? Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor